Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, quinta-feira, 7 de maio. Confira os destaques desta edição. Prefeito decreta o uso obrigatório de máscaras em Erechim. Deputado Paparico Bach fala de demandas importantes para a região. Mudança de temperatura e você, tem cuidado do seu sistema imunológico? Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Seja muito bem-vindo e fique conosco. A Prefeitura de Erechim divulgou novas medidas para enfrentamento e prevenção da Covid-19. Agora, em Erechim é obrigatório o uso de máscaras. O objetivo é redobrar os cuidados e o comprometimento de combate ao Covid-19. E segue as normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Hoje, em Erechim, já foi possível ver muitas pessoas usando a máscara. A medida fica decretada para pessoas em parques, ruas, meios de transporte coletivo e também individual, de passageiros, repartições públicas, hospitais, supermercados, farmácias, padarias, nas agências bancárias e também em outros estabelecimentos comerciais. E a mudança de temperatura já começou a ser sentida durante esta semana. O calor deu lugar ao frio. E as doenças respiratórias muito comuns nesta época devem ser prevenidas para que se evitem gripes, resfriados e também a Covid-19. O sistema imunológico precisa ser olhado com atenção. Nossa equipe solicitou à doutora Ângela Dorigoni orientações para que você se proteja. Juntos, vamos vencer o vírus e cuidar do nosso sistema imunológico. Nesse momento delicado que a gente está vivendo, não há nada mais oportuno do que a gente falar um pouquinho sobre a nossa imunidade e saber que a nossa imunidade são os mecanismos utilizados pelo nosso organismo em resposta contra substâncias estranhas presentes no nosso corpo. Toda essa imunidade ela é desencadeada por um sistema chamado de sistema imune, que atua pela ação das células de defesa, pela produção de anticorpos, que vão agir contra determinados antígenos quando presentes no nosso organismo. Então, esse sistema imune ele é constituído por órgãos e tecidos que vão atuar quando houver a presença desses organismos estranhos. Essas células no nosso organismo são conhecidas como glóbulos brancos, são os nossos leucócitos, linfócitos, como os nossos tecidos hematopoéticos, que é a nossa medula óssea, responsável pela produção de células de defesa. Temos alguns órgãos também responsáveis pela imunidade, que são os linfonodos, o baço e o timo, que são atuantes na defesa do nosso organismo, porque temos vários tipos de resposta imunológica. Para que o nosso organismo consiga se proteger, a resposta deve estar modulada sempre de forma adequada. No entanto, algumas interferências acontecem, como algumas doenças, AIDS, câncer, diabetes, lúpus, enfim, outras doenças imunossupressoras, nutrição não adequada, uso de medicamentos, contribuem sim para uma disfunção imunológica e assim o organismo fica mais suscetível a infecções. Essa disfunção toda do sistema, ela é popularmente conhecida como imunidade baixa. Diante disso, é importante a gente detectar o que está desencadeando essa imunidade baixa e reverter esse quadro, buscando garantir a defesa do organismo, bem como o equilíbrio do organismo. Ela pode ser percebida. Pessoal, quando a imunidade está baixa, o organismo dá sinais, indica que as defesas estão baixas e a gente tem que perceber. Indica que o nosso sistema, então, não está sendo capaz de combater esses agentes, como vírus e bactérias, e isso pode fazer com que fiquemos doentes com mais frequência e apresentemos sintomas como febres, calafrios frequentes, infecções recorrentes. O organismo dá esses sinais, então, gripes simples que não são facilmente curadas, infecções recorrentes como amidalite, candidíase, infecção urinária, herpes, tudo isso é sinal de sistema imunológico enfraquecido. E isso a gente tem maneiras de combater, tá? Essa diminuição da atividade do sistema, ela acontece sim devido a essas diversas situações, mas elas incluem também estresse, ansiedade, noites de sono mal dormidas, falta de sono
E isso contribui muito para baixar o sistema imunológico, fora as doenças que eu já citei. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que relatar ao profissional que está cuidando da gente, médico, nutricionista, o uso de medicamentos que possam ser imunossupressores, uso de corticoides, uso de antibióticos, que também são capazes de enfraquecer esse sistema. Temos que relatar sinais e sintomas, temos que verificar, sim, o comprometimento do nosso organismo, né, devido a hábitos de vida não saudáveis, e a gente tem que se submeter a exames de laboratório, tá? Quando a gente detecta que não é falta de atividade física, que não é alcoolismo, não é tabagismo, não é falta de sono reparador, não é alimentação pouco saudável, bom, a gente deve ter algum outro problema. E quando a gente perceber, temos que adotar medidas. Então, vamos fazer exames de laboratório que são capazes de detectar esse comprometimento. E vamos incluir alguns alimentos na nossa rotina que são capazes de fortalecer e estimular essas células de defesa. Uma boa hidratação é fundamental e alguns alimentos são fundamentais, como alimentos ricos em zinco, magnésio, alguns fitoterápicos como equinácea fazem muito bem para o sistema imunológico. Mas em tempos de coronavírus, a grande pergunta: para que serve a imunidade? Qual a relação? Infelizmente, gente, não há forma de impedir o contágio do coronavírus que não o cumprimento das normas de higiene, isolamento, distanciamento previstas pela Organização Mundial da Saúde. O que se sabe é que quem não tem comorbidades, possui sistema imune atuante e fortalecido, tem muito menos chance de desenvolver a forma grave da doença, que é o Covid-19. Então, essa família coronavírus não é novidade para a ciência nem para a gente. Muitas gripes eram coronavírus, mas essa, especialmente SARS-CoV-2, como ela é chamada, ela foi responsável por 2 grandes epidemias nos últimos anos, que foram responsáveis por óbito de muita gente no mundo, né? Sabemos que o coronavírus é mais letal e mais contagioso, que cruzou fronteiras, que está prejudicando a economia, que está mobilizando governos para evitar as mortes em massa e está mobilizando especialmente a comunidade científica para que se encontre uma vacina, um medicamento que consiga detê-lo. Mas, de acordo com as estatísticas, gente, 85% das infecções provocadas pelo novo coronavírus são leves e não serão necessárias hospitalizações. Mas esses 15% que podem agravar, que não são assintomáticos, como esses 85%, é que pode trazer esse grande número de óbitos e que faz com que a gente tente lutar tanto quanto a ação desse vírus, né? A gente está como uma batalha de exércitos e o que se sabe agora também é que esse SARS-CoV também ataca as defesas do organismo, por isso que ele é tão letal. Já tem estudos mostrando o impacto do coronavírus no sistema imunológico. Alguns cientistas descobriram então que os linfócitos T, que são as células responsáveis pela defesa contra agentes nunca vistos, contra agentes desconhecidos, eles podem ser infectados e eles ficam exaustos. Por isso, eles não vão responder de forma ideal. É um vírus que se sabe que tem um mecanismo de escape muito bom, parece que se desliga da resposta adaptativa dos anticorpos, e por isso ele desenvolve essa forma tão grave. Isso talvez explique uma possibilidade de reinfecção, que possamos apresentá-la de novo, né? Que ainda está sendo investigada pela ciência, não se sabe com certeza. Mas uma das questões sem resposta é a variação nas respostas dos indivíduos. Cada um responde de uma maneira. Por isso que é tão importante manter a nossa imunidade em dia, porque sabemos também que a nossa capacidade de defesa cai durante a vida, por isso os velhos são tão acometidos com a doença. Da mesma forma, essas comorbidades que temos que evitar, que mexem com a qualidade do sistema imunológico, especialmente essas causadas por má alimentação. Mas como as regras não são tão claras, a gente tem que fazer a nossa parte e evitar ser mais uma vítima que o coronavírus já fez, né? De toda forma, cientificamente a gente não tem tantas certezas sobre essa Covid, mas sabe-se que são gerados anticorpos protetores e que essa batalha acontece de maneira celular. Então, alguns vírus, eles podem ficar livres das células imunológicas de forma latente. Então,
o nosso sistema nervoso central, a nossa medula óssea, são locais onde os patógenos costumam se esconder. Mas no momento que há uma baixa do sistema imunológico tão falado, o coronavírus voltaria a atacar. Existe um único estudo feito em macacos rhesus, que é bem atual, que possui um sistema imunológico muito parecido com o nosso, que foram reinfectados propositalmente 3 semanas depois e não mostraram quaisquer sintomas na segunda reinfecção. Então, quer dizer que pode ser que quando formos reinfectados já estaremos com o sistema imunológico preparado para essa infecção. Mas é importante que a gente melhore a nossa imunidade. E para isso é importante que a gente mude os hábitos de vida, que a gente inclua atividade física no nosso dia a dia, porque quando em atividade o nosso organismo fica em estado de luta e fuga, ele estimula a produção de alguns hormônios, como adrenalina e cortisol, e isso responderá mais rápido quando o organismo for posto à prova em algum agente invasor, que é um vírus, por exemplo. Uma nutrição inadequada interfere gravemente na modulação das respostas imunes. Então, diante disso, é importante que se tenha uma alimentação rica em vitaminas, ingira frutas, verduras, alimentos ricos em cobre, magnésio, zinco, que também são super importantes para a imunidade e estão presentes, por exemplo, em alimentação básica do dia a dia, como ovos, castanhas, nozes, amêndoas, banana, espinafre. Então é muito simples da gente manter uma alimentação saudável para nos precaver de uma baixa imunidade e de um acometimento mais grave de alguma doença. No caso das pessoas terem imunidade baixa e terem alguns fatores de risco que enfraqueçam o sistema de defesa, é importante que seja detectado, eu insisto nisso, a causa do problema, que pode estar, então, realizando exames de sangue, para que seja possível relacionar esses sintomas e avaliar, assim, as células de defesa desta maneira. Em alguns casos, pode ser indicado o uso de alguns medicamentos fitoterápicos, como a equinácea, que faz muito bem para o sistema imunológico. Algumas minerais, vitaminas podem ser incluídas, que são bem importantes para a imunidade, como zinco, vitamina C, vitamina D. São formas de complementar o tratamento para a imunidade em caso de necessidade. Então, em caso de imunidade baixa, não se deve fazer uso indiscriminado de substâncias sem a gente saber se realmente o corpo está comprometido pela carência deles. Então, é importante que se procure um profissional competente para que avalie essa necessidade e faça essa suplementação adequada e nos proteja de sinais e sintomas graves de algumas doenças que podem ser oportunistas, como essa que está acontecendo agora. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. No próximo bloco, você confere. Deputado Paparico Bach fala de demandas importantes para Erechim. Confira também a previsão do tempo para sexta-feira. Nós já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Atenção! Neste sábado tem o Dia E no Econômico Atacadão e Center. Dia pra extravasar no preço baixo, encher o carrinho e economizar. É só um dia, é só neste sábado. Vem pro Econômico Atacadão!
Vivendo um momento ímpar com a pandemia do coronavírus, muitas ações de prevenção estão sendo realizadas em todo o mundo. E Erechim tem demonstrado a sua força de trabalho com a união da Defesa Civil, Força Voluntária do Alto Uruguai, com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública na desinfecção com cloro em pontos estratégicos do município. Uma atividade que tem o apoio de empresas da iniciativa privada. Nessa semana, os trabalhos foram realizados novamente na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Hospital de Caridade, Santa Mônica, Unidade de Pronto Atendimento e Centro do Câncer. E agora a gente fala de polícia. 2 homens são presos com cocaína e maconha na BR-470 em Campos Novos. Policiais rodoviários federais do NOI, do Núcleo de Operações Especiais, apreenderam na manhã desta quinta-feira na BR-480 em Campos Novos, próximo à divisa com o Rio Grande do Sul, 20 quilos de cocaína e 10 quilos de maconha. 2 homens foram presos durante a abordagem a um Fiat Linea placas de Campo Largo, no Paraná. Os agentes perceberam contradições do motorista sobre o destino e motivos da viagem, devido à suspeita de que ele pudesse estar servindo de batedor para alguma carga ilícita. Os agentes abordaram outros veículos que seguiam no mesmo sentido. Em um Ford Fiesta placas de Curitiba, no Paraná, encontraram tabletes de cocaína e maconha dentro de uma mala de viagem no porta-malas. O motorista do Fiesta confessou que era amigo do outro condutor e que a dupla estava levando a droga desde Curitiba, no Paraná, até Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Os 2 envolvidos, paranaenses de 19 e 38 anos de idade, receberam voz de prisão e foram levados à Delegacia de Polícia de Campos Novos, onde vão responder por tráfico de drogas. E hoje recebemos aqui na TV Erechim o deputado estadual Paparico Bach para falar sobre o Hospital Santa Terezinha. Acompanhe. Nós voltamos nesse segundo bloco do Jornal da TV Erechim com a presença do deputado estadual Paparico Bach, hoje aqui na TV. E a gente vai conversar um pouquinho sobre diversos assuntos. E um dos mais importantes, deputado, é falar sobre o Hospital Santa Terezinha. Bem-vindo. Nossa saudação a todos os telespectadores. Falar de saúde é algo que me faz bem. Eu gosto de falar de saúde e fazer saúde. E por que é que eu tive sempre muito problema de saúde na minha família, com os meus filhos especialmente, e a gente sabe o que é você ter um bom atendimento, né, ter um centro hospitalar que possa te atender. Então, por isso eu sou vocacionado pela saúde, fiz isso com o prefeito de São João da Ortiga. Entregamos São João da Ortiga em 2016 com a 13ª melhor saúde do Rio Grande do Sul e a 17ª no Brasil. Nós tiramos o remendão e construímos um posto de saúde avançado. O remendão era o posto de saúde que estava lá. Remendava um pouco, remendava. E nós construímos um posto de saúde avançado, está lá até hoje, funcionando maravilhosamente. Isso ajudou nós a elevarmos a qualidade do atendimento. Depois disso, passei pela presidência da MUNOR, Associação dos Prefeitos da Região Nordeste, e fizemos um trabalho fortíssimo na questão de nós identificar nos 17 municípios 4 hospitais regionais. Sim. Criamos eles, o Hospital de Sananduva, Tapejara, Lagoa Vermelha e São José do Ouro, com especialidades diferentes nos 4 hospitais, para atender o máximo possível da nossa região, mandando somente os que precisavam realmente da alta complexidade para Passo Fundo ou Porto Alegre. Criamos o Cirenor, um consórcio que até hoje atua, entrou em funcionamento em 2012, comprando medicamentos. A região Nordeste hoje economiza em torno de 30% a 35%, chegando até 40% na compra de medicamentos e exames pelo Cirenor. E quando nós falamos do novo Santa Terezinha, não é porque o Santa Terezinha ele é um hospital ruim. Dificilmente a gente ouve falar mal do atendimento de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, de um médico. O problema é que nós temos uma estrutura muito velha. É verdade. Muito velha, construída em 1940. E nós agora há poucos dias vivemos os 102 anos de Erechim. Se nós formos analisar, uma geração que não está mais aqui deixou um grande legado para Erechim. Construíram o Santa Terezinha em 1940, um presídio. E a nossa geração? E nós? O que vamos fazer? Então, o nosso mandato parlamentar tem esse foco
Porque quando nós falamos do novo Santa Teresinha, nós não estamos apenas falando de Erechim, nós estamos falando de uma grande região e que poderá ser maior ainda. A região Nordeste quer vir para Erechim, mas nós precisamos melhorar. Nós atendemos aqui 600 mil pessoas, é um grande trabalho que Santa Teresinha faz na área da oncologia. E o que as pessoas esperam? Por exemplo, você ficou doente agora. O que você espera? Você espera de ter um hospital que tu tenha garantia de que tu vai ser bem atendido. Então, nada contra o Santa Teresinha, não é eu que digo, as pessoas dizem. Os técnicos estão dizendo que o Santa Teresinha tem mais 10 anos de vida útil. Esse é um desafio dessa geração. É difícil o novo Santa Teresinha? Claro que é. Quem que não sabe que é difícil? Mas não é impossível. 120 milhões é muito dinheiro, mas não é tanto assim. O grande problema é que essa nossa região, ela se acostumou com pouco. A nossa autoestima, ela é debilitada e nós nos acostumamos com muito pouco. O dinheiro existe. Nós temos que brigar por ele. O novo Santa Teresinha não é um luxo, é uma necessidade. Ele é difícil, mas não é impossível. É isso que nós estamos fazendo. E desde que o governo municipal de Erechim, o Arpini, o Hélio, o Schmidt, estiveram em Erechim em 2018, eu não era deputado diplomado ainda. Sim. Eu tinha recém me elegido. Peguei a minha caminhonete, saí de São João do Ortiga, fui até Brasília e acompanhei eles em todos os corredores do Congresso Nacional para buscar um recurso para o novo Santa Teresinha. E depois daí a minha luta nunca mais parou. O ano passado nós conseguimos, junto com os prefeitos da MAL, parabéns a eles, dos prefeitos da Munor e da ANZOP, 40 mil assinaturas em 15 dias. Entregamos a bancada gaúcha no Congresso Nacional, para nós conseguir um recurso para o hospital. Como é que faz? Como é que funciona? É importante que as pessoas saibam como é que funciona a bancada. A bancada tem recebido muita demanda. Então, os pedidos do deputado Paparico e de Erechim, eles ficam numa ordem cronológica. Bom, não fomos atendidos, mas nós estamos na ordem cronológica da bancada. Estamos na linha. Estamos na linha. Então, eu acredito que nós precisamos sonhar o novo Santa Teresinha. Eu sonho, assim, com muito amor, com muita devoção, um novo hospital, um dos mais modernos do Brasil, que você possa chegar lá, que tenha corredores amplos, entendeu? Uma arquitetura bonita, cores, inclusive as cores, existem os que defendem e cientificamente comprovada que a arquitetura e as cores de um hospital ajudam a pessoa a melhorar. Eu falo para ti aqui, quem é que quer morar numa casa construída em 1940? Olha, se quiser, se eu convidar a minha mulher para morar lá, com certeza, talvez até ela possa dizer, olha, não ficamos mais juntos. E no hospital, o hospital é uma coisa nobre. Por que nós temos que nos contentar com o hospital construído em 1940? Então, dizer para as pessoas, é difícil, mas não é impossível. O Hospital Santa Teresinha vive um impasse, sempre está com dificuldade financeira. A comunidade já se uniu na reforma de quartos, a MAL já tem feito seu trabalho, tentando buscar recursos, o prefeito tem destinado alguns recursos, mas nós precisamos mais. Ainda mais em época em que vivemos um Covid-19, a estrutura do hospital, de repente, pode sofrer um colapso amanhã depois, a gente ainda não sabe. E esses recursos que estão pendentes, qual é a possibilidade de virem para Erechim e melhorar o hospital, a estrutura de leitos? Então, o ano passado, o Hélio me ligou que estaria com extremas dificuldades e nós tivemos uma agenda com o governo e logo em seguida com a secretária e nós conseguimos pagar em poucos meses 3 milhões e 600 mil reais. Foram já pagos em julho e depois em agosto para o hospital. E eu sempre tenho estado de plantão para o nosso Santa Teresinha, quando tem dificuldades, atraso de pagamento, para que o governo não atrase para nós manter em ordem, por exemplo, a folha de pagamento do nosso Santa Teresinha. E o grande problema do Santa Teresinha é que nós aqui temos um hospital que produz muito e recebe pouco. E essa é uma anomalia que existe no estado do Rio Grande do Sul. Sendo que é um hospital que atende em torno de 85 municípios que dependem do Santa Teresinha. Que depende. Então, as pessoas que não conhecem muito a parte mais minuciosa da saúde, o Santa Teresinha, ele produz
digamos assim, ele faz 100 cirurgias, mas recebe o valor de 50. Nós temos uma produção dobrada e recebemos pouco. Em contrapartida, nós temos alguns hospitais no estado do Rio Grande do Sul que produzem menos e recebem muito. Nós temos que fazer o convencimento dos diretores dos hospitais, são 21 hospitais, de que nós precisamos mudar. O governo já sabe disso, a secretária Rita já está sabendo também, e nesse início de ano nós deveríamos vir com força para mudar isso. Você tem que receber o que tu produz, que é o caso de Santa Terezinha. Nós teríamos que receber muito mais do que nós recebemos. É um trabalho que está sendo feito em Porto Alegre, o deputado estadual Paparico Bach está vigilante nessa pauta, mas agora com a questão da corona deu uma esfriada. Mas é um assunto, duas coisas nós precisamos melhorar no Santa Terezinha. Receber o que produz e a nova estrutura do Santa Terezinha. Nós ficamos muito bem servidos. A questão ainda do Novo Santa, você imagina, nós temos uma URI agora com alunos da medicina, né? É verdade. Então, imagina que maravilha, né? Um Novo Santa, né? Um espaço novo, um hospital, escola mais melhorado. Então, acho que nós temos que sonhar. Eu acho que esta geração tem o compromisso de fazer o Novo Santa Terezinha. E a gente pode continuar contando com o teu apoio para que os recursos venham realmente para o Santa Terezinha, que a gente possa melhorar a estrutura hospitalar, que os médicos possam receber também os seus provenientes em datas programadas, a equipe seja paga também de forma justa e valorizada? Com certeza. Por isso que é importante nós termos um representante no Parlamento Gaúcho, um deputado estadual. Muitas vezes as pessoas dizem, mas é difícil, a Erechim tem muito voto e não elege deputado. Na verdade, nós temos a impressão que nós temos muitos votos, mas a Erechim, a região, não tem muito voto. Se nós pegarmos Canoas e tantas outras cidades, o Rio Grande do Sul tem muito mais voto. Por isso que a nossa representatividade é muito pequena lá. Mas eu sempre fui o deputado Paparico, eu sempre fui muito comprometido com aquilo que eu faço. Sei aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos e sou comprometido. Tanto é verdade que o nosso mandato é um mandato de 1 ano e 4 meses, mas com grandes resultados. Já muitas coisas acontecendo, nós já estamos começando a colher fruto do nosso trabalho. Então nós queremos sim dizer para as pessoas que estão em casa, estou morando em Erechim, vou toda semana para Porto Alegre, vou e volto, e eu quero que as pessoas também ajudem o Paparico, nos demandem, as pessoas têm que perguntar, eu tenho que perguntar em Porto Alegre, tenho que perguntar em Brasília, as pessoas têm que nos procurar e perguntar. Eu estou aí para trabalhar, trabalho muito, cobro muito da minha equipe, e nós temos certeza que as crises que estão aí vão embora, o mundo vai continuar e os sonhos não podem morrer. Isso aí, muito bem. Hoje nós conversamos então com o deputado Paparico Bach, hoje visitando a TV Erechim, passeando por Erechim, agora sua terra natal. É isso aí, obrigado. E a previsão do tempo, conforme falamos ontem, se confirmou na manhã desta quinta-feira. Lá pelas 7 da manhã, os termômetros marcavam 4 graus, mas durante o dia teve um leve aquecimento na temperatura. Vamos ver como é que vai ficar sexta-feira? Ao amanhecer, uma mínima de 4 graus, a máxima de 19, a média do dia deve ficar em torno de 12 graus, a umidade do ar 83%, ventos 11 km por hora e a gente não tem previsão de chuva aí para essa sexta-feira. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembramos a todos vocês que é possível rever as nossas matérias e os nossos programas no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Agradecemos a sua audiência e a sua companhia e nos encontramos novamente aqui no Jornal da TV Erechim amanhã. Até lá! Master Supermercados, você multiplica o amor pela sua mãe com muitos presentes e ofertas. E toda a linha Bazar em até 10 vezes nos cartões. Tomate longa vida, R$ 2,98 kg. Coca-Cola 3 litros, R$ 6,99.
Picanha bovina, R$ 34,90 kg. Filé de salmão congelado, R$ 49,90 kg. E cliente Master mais vantagens, compra no Bazar e concorre a 6 cafeteiras. Tá no Master, tá em casa.